Vamos às perguntas agora. Alguém gostaria de começar? Eu tenho curiosidade, o Ivan. Por favor, Ivan. Boa Só que noite. não tem... Boa noite, tudo bem. Não tem relação com o estudo, é outra pergunta. Tenho curiosidade sobre o Adam Areshman, falar que ele era, acho que 100 covados, a altura dele. Eu queria saber mais sobre, falar que ele é diferente, que ele não era exatamente muito parecido com os seres humanos atuais. Queria saber qual a diferença e sobre as roupas também que ele vestia. Eu tenho muita curiosidade a respeito. O ser humano, o primeiro ser humano, assim como uma abelha que funda uma colmeia, ela é uma abelha rainha é toda especial, assim como uma formiga que funda um formigueiro, é uma formiga toda especial. O primeiro casal do mundo que eram os progenitores da humanidade eram todos especiais, tanto o primeiro homem como a primeira mulher. Vamos lembrar que Adam, em hebraico, não é simplesmente um nome próprio, Adão. Adam é uma das referências a homem. Como o nome do primeiro homem era homem. E Rava, que era Eva, vem da palavra Raya, que é criatura viva, que era a vida, que ela deu vida a todos os seres humanos. Quando ela engravidou, deu à luz e deu a continuidade à espécie humana. Ela é a mãe de toda a humanidade, assim como Adão é o pai também de toda a humanidade. Eles eram bem parecidos com os seres humanos de hoje, mas eles tinham uma força física e uma força espiritual incomparavelmente superior à nossa força, né? Adão e Havá, eles foram criados porque está escrito na Torá, primeiro que Deus criou o homem, depois ele criou macho e fêmea, e depois ele criou a mulher. Há muitas explicações do que significa macho e fêmea, mas a explicação mais simples é que a mulher era grudada no homem. Na verdade, eles eram gêmeos siameses, grudados pela cabeça, pelo tronco e pelos membros. Ou seja, a palavra tsela, em hebraico, tem duas traduções. A palavra tsela não é só costela, costela, a tsela das costas, costela. Não, costela. Tsela significa também perfil. A mulher foi tirada do perfil do homem. O homem não tinha costas. O rosto do homem não tinha nuca. As costas do rosto do homem eram outro rosto sem vida. O rosto da mulher, que ele achava que fazia parte dele. As costas do homem, ele não tinha costas. Era uma outra frente, que era a mulher. Eles eram grudados pelas costas. Isso vem de um aspecto cabalístico de uma falta de consubstanciação, de solidez da alma do primeiro casal. O primeiro casal, a alma, ela vem de um nível de revelação de Deus, mas um nível menor, que refletido nesse mundo é chamado de costas. Já os filhos de Adão, como que eles tiveram que se unir para ter filhos? Eles se uniram de frente. Por quê? Porque frente é uma revelação maior de Deus. Por isso que a frente do corpo humano, a pessoa é identificada pela frente. Muitas pessoas podem ser confundidas quando são vistas, filmadas ou fotografadas de costas, mas na frente que tem um rosto, um semblante, que é o meio de identificação da pessoa. O processo de excreção, de defecação, é na parte de trás. Da parte da frente, que tem a secreção por meio da urina, também é o meio de reprodução humana, mais sagrado à frente do que as costas. As funções principais dos seres humanos, visão, olfato, paladar, alimentação, audição, etc. A expressão humana, a comunicação é feita em geral pela frente do corpo e não pelas costas. Então, frente é o reflexo de uma revelação maior de Deus.
Então, Deus separou o casal que era grudado, né? Agora, eles eram, depois da falha original, havia uma luz intensa na primeira semana da criação, ela perdurou durante o Shabat, o primeiro casal foi expulso do paraíso, mas ainda passou o Shabat junto, e quando escureceu o Shabat, no sábado à noite, foi um breu total. Eles começaram a chorar, Adão e Havá. Eles pensaram que tinham morrido. Deus falou que quem comesse do fruto proibido morreria. Só que foi um processo, Deus, na sua infinita piedade, não fez um processo assim instantâneo. Foi gradativo. Primeiro 1000 anos. Diante do infinito, 1000 anos e um dia é como se fosse um dia. Falou que iria morrer no mesmo dia. Então, 1000 anos não é nada diante do infinito. E eles chegaram próximos dos 1000 anos. Adão e Eva, Adão e Havá. Mas eles começaram a chorar no sábado à noite, que estavam no escuro e pensaram que tinham morrido. Aí Deus, na sua infinita piedade, orientou o primeiro casal a pegar 2 pedras de sílex, bater uma na outra, fazer uma faísca, aproximar um graveto de madeira para pegar a faísca e fazer o fogo. Eles fizeram uma tocha, e por isso que é o costume judaico de olhar para as unhas diante do reflexo, ver o reflexo nas unhas do fogo da tocha. Por quê? Porque eles levaram o maior susto, Adão e Eva. Eles tinham uma pele especial e tinham uma origem espiritual muito elevada, uma pele feita de unhas no corpo inteiro. Eles perderam essas unhas. Quando eles reacenderam o fogo e a luz, eles viram que tinham perdido, que tinha sobrado daquela película, aquela pele especial que eles possuíam, tinham sobrado somente resquícios nas extremidades dos dedos dos membros superiores das mãos e nas extremidades dos dedos dos membros inferiores, que são os pés, como lembrança, mas eles tinham uma camada de unha no corpo inteiro. Por isso que não devemos, ao cortarmos as unhas, não devemos expor as unhas no chão para que uma mulher, ou principalmente uma mulher grávida, não passe por cima das unhas e caia no perigo, Deus os livre, seja exposta ao perigo da perda do filho, da perda da interrupção da gestação, da perda do filho. Por quê? Porque na hora que uma mulher pisa numa unha, então vem o anjo acusador lá em cima e fala, olha, eles tinham uma camada de unha que os encobria o corpo inteiro e que era o reflexo do nível espiritual elevadíssimo. E por conta da iniciativa da mulher de oferecer o fruto proibido para o homem e de ambos comerem, é que eles decaíram da sua grandeza e perderam aquela camada de unha. E ela pode ser prejudicada. Por isso, nós devemos ou queimar as unhas após cortá-las ou jogarmos no vaso sanitário para ela ir bem longe e bem longe dos pés das mulheres, para que elas não pisem em cima das unhas, porque realmente pode haver um perigo espiritual, já que o anjo acusador pode conectar a história da perda daquela pele tão especial, feita de unhas, com a intervenção negativa que houve por meio do primeiro casal do mundo, particularmente com a iniciativa do público feminino. Mais alguma pergunta? Obrigado, Rafa. Imagine, tudo de bom. Quem é? Ruth Leida. Tudo bem, Ruth? Tudo bem. Já que você está falando sobre isso, deixa eu fazer uma pergunta. Em 2000, eu era evangélica ainda, e eu tinha um professor que a família dele toda era judeu, ele era judeu, mas ele largou o judaísmo para poder ficar com a filha do pastor. Depois ele quebrou a cara porque Deus mostrou para ele que a menina não era para ele, né? Que ele tinha que Mas casar. tem certeza que ele era judeu? Talvez ele se apresentasse como tal e não fosse. Não, ele era judeu. Ele era judeu. E ele falou num Você lembra disco, do nome dele? Se lembra do nome dele? Alexandre. Alexandre o quê? Agora eu não me lembro o sobrenome, mas eu sei que era Alexandre e ele era de Nova Friburgo.
Onde? Aí, Nova Friburgo? Nova Friburgo. Nova Friburgo. Rio de Janeiro? Isso. E ele nos ensinou lá que o Adão e a Eva, eles tinham um corpo de luz. Ele não falou sobre escama. Excelente observação, mas isso eu não sei se é no aspecto literal ou metafórico. Está escrito que a luz, na verdade, o nível espiritual do Adão, a luz que saía do calcanhar do Adão ofuscava a luz do sol. A luz que saía do calcanhar, imagine o resto do corpo dele. Calcanhar é a parte inferior menos importante do corpo. A luz que saía do calcanhar do Adão ofuscava a luz do sol. Sim, porque ele Agora nos você vai me ensinou... perguntar, isso é literal? Acredito que não. É um aspecto espiritual e não físico. Ele depois largou a idolatria, né? E ele voltou de novo, fez o que tinha que fazer e voltou, porque ele estava um mês perto de 45 dias antes dele casar com a filha do pastor. Infelizmente, eu fui a pessoa que falei para ele num dia de oração, e Deus me falou, fala para ele que essa menina não é a moça que eu escolhi para ele casar, que ele sabe com quem ele tem que casar, e ele não vai casar com essa menina. E, olha, foi difícil eu falar isso. Eu falei, mas, assim, eu trabalhava em Macaé e a minha igreja era no Rio, né? E o que acontece? Em Niterói até. O que acontece? Todo mundo, pastores, todo mundo da igreja ficou com raiva de mim, porque estava tudo pronto para o casamento. E 15 dias depois foi descoberto que lá na Ilha do Governador, onde ela fazia faculdade, ela tinha um namorado em que ela já estava tendo relações com esse namorado. Aí ele descobriu, né? Ele tinha brigado com a família para poder entrar para o evangelho, né? Para entrar para ser evangélico na Assembleia de Deus. E ele acabou, depois que Deus mostrou isso tudo para ele, ele não casou. E ele voltou para o judaísmo, como a família queria, e ele casou com a menina que realmente foi prometida para ele. Desde uma menina judia. Uma menina Exatamente. judia. Exatamente. Então, veja só, provavelmente, nesse momento, o mérito dos antepassados dele, avós, bisavós, tataravós, mexeram os pauzinhos lá em cima, nos mundos superiores, para que isso não ocorresse, ou talvez um mérito dele próprio. Ravi, mas por que foi eu que tive... Eu fiquei assim um pouco na época zangada, né? Por que eu que tive que levar essa palavra para ele num dia de sexta-feira, que a gente faz orações à noite, e Deus me deu essa palavra, eu falei, eu não vou falar, e eu fiquei quieta, e Deus me fez falar. Eu falei para ele, aliás, ele olhou, todo mundo, tem alguma revelação? Tá, aquela coisa de revelações, né? E aí, o que aconteceu? Eu simplesmente, ele olhou para mim e falou assim, irmã Leide, só tem uma revelação para mim? Aí eu fiquei quieta, ele falou, se tiver, pode falar. Aí eu falei, ele disse que aceitou, e agora eu não sei onde ele está, onde ele se encontra, mas eu sei que ele casou com essa judia que foi predestinada a ele. Obrigada pela atenção e pela explicação dele dizer que era luz, né? E então, no final... Você perguntou por que você foi escolhida por Hashem para dar o conselho certo para ele. Provavelmente porque Hashem sabia que 20 e tantos anos depois você iria participar de um Zoom diante de 28, 27 ou 26 Bnei Noach, e você iria contar a história de como um judeu se afastou muito do judaísmo e depois começou a se aproximar. Uma história verdadeiramente judaica, em termos da Teshuvah, do retorno a Deus, que não há nada no mundo
que possa fazer alguém, impedir alguém de retornar para Deus, cada qual no seu nível, cada qual com seu esforço, e Deus sempre esperando um coração sincero. Você tem um mérito, Baruch Hashem. Obrigada, mas na época eu fiquei meio assim, que loucura eu fazer um negócio desse, mas assim, ele depois ainda ligou para mim, que eu trabalhava em Macaé, e ele falou assim, irmã Leida, eu te agradeço muito, foi Deus quem falou, e eu voltei para o judaísmo, já vou fazer Aí ele falou o que tinha, né? Eu nem sabia essas palavras todas, e a menina em que a minha família tinha concordado, junto com o rabino, de eu me casar, eu vou me casar com ela. E agradeceu muito, mas na época quase que os pastores me bateram. Muito bem. Mais alguma pergunta, pessoal? Fábio, Shimon. Quem é? Aqui é o Wellington. Wellington, tudo bem, Wellington? Tudo bem, Baruch Hashem, e você, Rabino? Baruch Hashem. Que bom. Fábio, queria tirar uma dúvida, assim, que eu já vi várias explicações, mas qual seria o real motivo de Moshe Rabbeinu não ter entrado na Terra Prometida? Então, existem 1 milhão de respostas diferentes, mas a principal resposta é que ele, em vez de falar com a pedra para reativar o poço de Miriam, já que quando Miriam, sua irmã, faleceu, o poço de Miriam secou e o povo estava pedindo por água. Então, em vez de ele falar com a pedra, ele bateu na pedra. Essa é a versão oficial. Mas depois Moshe Rabbeinu fala, eu não entrei na terra de Israel por causa de vocês. E há muitas explicações por que Moshe não entrou na terra de Israel. Número 1, ele era o verdadeiro pastor fiel, já que a parte mais importante do povo não entrou na terra, pereceu no deserto. Então, se o povo pereceu no deserto, o seu líder maior teria que acompanhar o povo. Por isso ele faleceu sem entrar na terra de Israel. Outras respostas, que se ele entrasse na terra de Israel, ele construiria o templo. E tudo que Moshe Rabbeinu orientou diretamente se tornou indestrutível. E Deus já tinha a programação, a destruição de 2 templos. Então, Moshe não poderia se envolver com a construção do templo. Terceira resposta, se Moshe entrasse na terra de Israel, ele seria um Mashiach. E o mundo ainda não estava preparado para a grande novidade do Mashiach. Se o Moshe Rabbeinu entrasse na terra de Israel, além de ser o primeiro salvador do povo de Israel, ele seria o único. Ele seria o último salvador também. Só que o mundo não estava preparado para tamanha novidade, tamanha elevação espiritual. Ainda haveria de se ter um trabalho todo de elevação das faíscas divinas dispersas pelo mundo afora. Outra explicação, Moshe Rabbeinu, a luz dele era comparável ao sol. E a luz da terra de Israel, naquela época, era comparável à lua. E Moshe Rabbeinu entrar na terra de Israel seria uma vergonha para a espiritualidade da própria terra ser menor do que a espiritualidade do próprio Moshe. Moshe tinha a espiritualidade comparável à luz do sol. O seu aluno principal e sucessor, Yehoshua, ou seja, Josué, ele tinha a luz espiritual comparável à lua, a luz da lua, igual à espiritualidade de Israel. Por isso que Josué conquistou a terra de Israel. E nós temos uma dica disso, a cidade de Jericó. Em hebraico é Yerichó, que vem da palavra Yareia. Yareia significa lua. Josué estava no nível de areia e a terra de Israel estava no nível de areia, de lua. Por isso ele conseguiu conquistar a terra de Israel, porque não foi uma vergonha para a terra de Israel. Mashiach, nessa geração, quando entrar na terra de Israel, levando todo o povo de Israel junto, a terra de Israel já está elevada, já está com nível comparável à luz do sol.
Então não haverá problema nenhum em um Mashiach e todos os judeus adentrarem a terra, porque todos já estarão totalmente elevados por milhares de anos de exílio, de sofrimento e de elevação do mundo por meio do estudo da Torá e da prática das mitzvot. Perfeito, muito obrigado, Rafa. Eu que agradeço a oportunidade. Mais alguma pergunta, pessoal? Shalom, Rav Shimon Brandt. Tudo bem, Como André? vai, Andréia? Tudo bem? Tudo bem. Eu estou com a pequenininha aqui fazendo farra. Tá ótimo. A aula Ane- está mais alegre agora, Sim. Baruch Hashem. Pode falar. Amém. Uma vez eu ouvi um shiur que as pragas que aconteceram no Egito, Sim. elas se acontecerão no mundo, novamente, antes de Mashiach vir. Isso realmente procede? Na verdade, não são as pragas. Está escrito, como está escrito? Que neitzetcha me'eretz Mitzrayim, assim como a tua saída da terra do Egito, areino niflaot, mostrar-lhe-eis maravilhas. Maravilha é mais que milagre. Deus vai realizar milagres de uma amplitude tão grande que as pragas do Egito, o abrir das águas dos mares, etc., do Mar Vermelho, etc., vão ser considerados atos menores, atos e eventos pequenos diante dos grandes milagres e maravilhas que ocorrerão por ocasião da revelação do Mashiach, da redenção e do recongregar de todos os judeus do mundo inteiro na terra de Israel. Futuramente haverá uma expansão da santidade da terra de Israel para o mundo inteiro. A terra de Israel vai atingir a santidade da cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém vai atingir a santidade do templo sagrado. O templo sagrado vai atingir a santidade dos santos, da sala mais íntima interna. E o mundo inteiro vai atingir a santidade da terra de Israel, porque a santidade da terra de Israel haverá de se expandir pelo mundo inteiro. E isso propiciará grandes milagres que vão demonstrar para a humanidade inteira a revelação maior de Deus, aquele Deus que não tem semblante, que não tem corpo, que não tem imagem. Mas, por outro lado, está escrito, Mipsari, o salmista, o rei Davi, ele fala, em relação à época futura, Mipsari ereze Eloká, da minha carne verei Deus. A minha mão, o meu braço verá Deus da mesma forma que os meus olhos. Não é uma visão física, Deus não tem cara. É muito mais que isso. É muito mais que forma, é muito mais que cor, é muito mais que visão. É algo que, para nós, é inimaginável. Talvez a alma fora do corpo tenha alguma noção que é ver Deus, mesmo que ele não tenha nem cara, nem corpo, nem imagem. Amém. Baruch Hashem, muito obrigado. Eu que agradeço. Mais alguma pergunta, pessoal? Aproveitando. Sim. Eu tenho uma pergunta. É Joedva. Joedva. Tudo bem, Joedva? Agora melhor. Baruch Hashem. Aqui na reunião. Rav, eu gostaria de saber, a irmã, né, disse que ela ouviu Deus falando com ela e ela passou a mensagem ao professor judeu. A minha pergunta é, Deus ainda fala conosco? Porque essa é uma dúvida. Ela quis dizer o seguinte, que todas as ideias boas e positivas que nós temos na nossa cabeça podem ser insights, podem ser mensagens, podem ser torpedos, SMS, um zap mandado por Deus para a nossa mente. Então, ela ficou inspirada, ela não sabe explicar exatamente porque ela teve essa iniciativa, mas ela considera, e eu acredito nisso,
ela considera que foi uma interferência de Deus. E, por meio dela, que foi uma emissária de Deus, uma mensageira, fez com que o judeu não se assimilasse e voltasse para o judaísmo, né? Uma vez, um judeu que frequentava o templo do Dalai Lama, ele queria se aprofundar lá no budismo, coisa e tal. Aí o Dalai Lama perguntou, escuta, você é judeu? Ele falou, sim. Então o Dalai Lama falou, você não tem nada o que fazer aqui. Volte para sua terra, case com uma judia. O próprio Dalai Lama, que é considerado também uma idolatria, ele foi o mensageiro de Deus para que aquele rapaz judeu voltasse para sua terra, voltasse para sua família e casasse entre os seus. Então, Hashem tem uma frase de efeito no Talmud. Não é no Talmud, desculpe. É no livro de Esther. No livro de Esther está escrito, o Mordecai fala para Esther, Arbe shluchim lamakom. Muitos são os emissários de Deus. Quem sabe se você chegou até onde você chegou para salvar o povo de Israel. Se você não fizer a sua parte, você e a sua família se perderão, serão destruídos. Ele estava se referindo a si mesmo, que Mordecai era o marido da Esther. Isso não está claro. Está escrito que ele a adotou como filha. Vem o Talmud e diz, não leia como filha, mas sim casa. Não bate, mas bait. Bait é a linguagem talmúdica para esposa. A minha casa é a minha esposa, que é o pilar do meu lar, da minha casa. Porque está escrito que ela era filha do tio dele, ou seja, ela era prima dele. Mas, na verdade, eles eram casados, tá? Então, na verdade, ele disse para ela, são muitos emissários de Deus. Você não aproveitar essa oportunidade, tchau, tchau. Bal, perdeu a oportunidade. Você e a sua família podem ser destruídos porque não aproveitaram a ocasião para a qual foram transformados como mensageiros de Deus. Muito obrigada. Eu que agradeço. Mais alguma pergunta, pessoal? Por favor. Sobre o exílio do Egito, que é o Natanael do Natanael é Deus deu, alguma coisa assim, né? Deus deu, Natan-kel, né? O nome... Dádiva de Deus. Nataná. Tem Mataná, que é presente, dádiva, e Natanel significa também o dar de Deus. O dar de Deus pode ser substantivado como a dádiva de Deus. Muito bem. Isso mesmo. Eu queria perguntar sobre o exílio do Egito. Foi uma preparação para o povo judeu receber a Torá no Monte Sinai? Sim. Exatamente. Quando o povo de Israel foi liberto por Deus da terra do Egito, um êxodo, na verdade, foi para se transformar servo de Deus, para servir a Deus no Monte Sinai. Na verdade, o culminar da libertação do Egito foi 50 dias depois, com a revelação de Deus no Monte Sinai. Hashem levou em consideração que o povo de Israel vivia entre idólatras. Eles tinham muitos conceitos de idolatria. Então, a primeira coisa que ele falou, Deus se apresentou como, não sem imagem, sem nada, mas a personalidade de um ancião no cume do Monte Sinai. A primeira coisa que ele fala, Anohi Hashem Elokecha, eu sou o eterno teu Deus, Asher otziticha meretz Misraim, que te tirei do Egito. Vocês que têm ainda resquícios de idolatria, não vão pensar que aquele anjo de Deus que apareceu como um guerreiro na travessia do mar, ele era um e eu sou outro. Na verdade, eu sou o mesmo Deus que ele tirou do Egito. Só que lá na saída do Egito eu me apresentei como um guerreiro e agora eu estou me apresentando como um ancião. Não é uma questão de imagem, pessoal, é uma questão de personalidade, né?
Então Deus fala, olha, eu que te tirei do Egito, você está aqui no Monte Sinai, mas sou eu mesmo. Muito prazer. Obrigado. Muito bom. Deus é Mais maravilhoso. alguma pergunta, pessoal? Muito bem, pessoal. Nós vamos encerrar a nossa aulinha. Agradeço a participação de Baruch todos. Hashem, obrigada. A Eu primeira, fico muito feliz sempre em primeira falar com o parte senhor. a primeira parte da aula foram 36 participantes, acho que junto comigo, sim, 36 participantes que dão o mesmo valor numérico dos 36 Lametvav Tzadikim, justos ocultos, que mantêm toda uma geração a existência do mundo. Então, Baruch Hashem são 2 vezes Rai, 2 vezes 8, um número muito inspirador. Agora foram 28. Está escrito que Deus retirou com força o povo de Israel do Egito. E Koach, força, tem vários termos para força, mas Koach dá o valor numérico de 28. Rav é 20 e Het é 8. Então, 28 é o número de participantes aqui, todos nós aqui. E, na verdade, é a força expressa dos Bnei Noach no Brasil, por meio das aulas, eles recarregando as suas baterias, se inspirando, se instruindo para fazer desse mundo um mundo melhor, como preparação para a qualquer momento recebermos as faces do Rei Mashiach a qualquer momento, se Deus quiser. Muito obrigado pela participação. Toda a raiva. Até mais. Uma excelente noite. Obrigado, Shalom. Shalom. Tchau, tchau. Boa noite e obrigada. Bom, Boa shalom noite. a todos. Muito obrigada. Bora, mãe. Boa noite, obrigada, Rabino. Boa noite. Shalom, shalom. Shalom, Lalatov a todos. Muito boa Shalom, aula. então, muito excelente aula. Foi sim. Shalom, Laila Tov. Shalom, shalom a todos. Lalatov, shalom. Eu não estou conseguindo. Shalom, shalom, Rabino, shalom a todos. Boa noite. Shalom, Laila Tov. shalom a todos. Shalom a Shalom a todos. todos. Boa noite a todos.